Ageu. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu. Aleluia. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículo 3. Depois 7, 8 e 9. Diz assim, Ageu capítulo 2. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos? Perdão, não é essa como nada em vossos olhos, comparada com aquela? 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, muito obrigado por essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja do Senhor, aleluia. Quando nós lemos o livro de Ageu, a gente observa o motivo que Deus exortou o Zorobabel, que era o governador, acerca da casa, acerca do templo. Haja vista que o povo de Judá ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, e depois foram libertos pelos medos persas. E quando saíram, construíram um muro, fizeram a casa, que já havia sido queimado, tudo que eles estavam recuperando. O grande problema, na verdade, é que começaram a fazer a casa e não terminaram nunca. Não terminaram. Havia um local para entrar e adorar, mas não era. Não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, segundo a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que o Senhor diz: quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na tua primeira glória? Ele fala sobre o templo e ele aponta para o templo de Jerusalém. Ele olha aquela casa naquele momento em Jerusalém e lembra do templo na época de Salomão, quando foi construído. Então ele via e começou a dizer: quem
Quem é de vós que tem ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Ou seja, viu quando aqui estava uma casa igual a essa, porém a primeira glória. Ele aponta. Por que ele fala isso? Porque quando o Salomão construiu o templo, os irmãos terem uma ideia, todo ano o rei de Tiro mandava ouro de Ofir, cerca de 600 talentos de ouro puro. Ouro de Ofir era o melhor ouro. E segundo talento, que é um talento na época de Ezequiel, por exemplo, cada talento é igual a cerca de 37 quilos. 600 talentos dava cerca de 2.000 quilos de ouro por ano, para ser aplicado naquela casa, para ser aplicado naquele templo. Tudo era de ouro, todos os talheres, todos os utensílios, todos de ouro. Quando você olhava, tinha ouro, e era muito ouro, era muita boniteza, era muita lindeza. E aqui o Senhor faz essa pergunta: quem de vocês viu a glória da outra casa? Olha essa casa como está hoje, se você levantar. Olha como está essa igreja. E ele diz assim: e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então pense naquela, olhe para essa, veja o estado que se encontra. E o Senhor lhe diz: vocês estão em suas casas cedo, bonitas. Enquanto isso, a minha casa está abandonada. Enquanto isso, a minha casa está largada. Para se dar um exemplo, é como alguém levantar 4 paredes, embolsar tudo, coloca até um altar, coloca os bancos, mas acontece que fica assim, janela, bota aqui 1, 2, 12 janelas, aí coloca, por exemplo, tapume de compensado, ou então coloca tecido para poder fechar. Imagine, é só você não ter uma ideia na verdade, não é que era assim, porque a casa começava nunca terminava, nunca tinha fim. Essa é a segunda casa depois do cativeiro. E aí Deus exorta, perguntando: olha a diferença, olha como se foi essa casa. Deus estava ali, mas ele olhava e via que havia uma certa inércia no meio do povo, havia um certo desânimo. Estavam trabalhando, criando animais, plantando, colhendo, cuidando apenas deles e abandonando a casa de Deus. E Deus não estava satisfeito com aquilo, não estava satisfeito. Pois bem, depois dessa exortação, Deus mostra para ele e diz: olha, farei tremer todas as nações, ele virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O que me chama a atenção é
E neste local darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa, ele fala que aquele tempo seria um local de referência. Só que o templo que Salomão construiu já era uma referência. E agora esse templo, na verdade, que havia sido construído e precisava terminar, precisava trabalhar, tem uma referência muito maior do que o que Salomão havia construído. Então ele vai e diz: olha, minha prata, meu é o ouro. Ou seja, da mesma forma como eu providenciei a prata, o ouro e tudo que foi necessário para que o meu servo Salomão construísse o templo, farei agora a mesma coisa. Eu providenciarei o que for necessário para que vocês coloquem as mãos na obra e trabalhem na minha casa. Tudo pertence a mim, tudo é meu, não tem com que se preocupar. Talvez estivesse preocupado, pensando, quem sabe, maneira de Salomão foi diferente. Agora não tem mais a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer se realmente é assim? A gente não pratica a fé, fica preocupado, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E Deus fala para nós: como é que é? Se vocês colocarem as mãos, eu vou agir, eu vou providenciar. Como ele falou: olha, ide subir ao monte, trazer madeira e edificar a minha casa. Essa foi a ordem. Então, quando ele dá essa ordem, tinha um objetivo. Quando ele diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês viram a primeira casa? Viram a glória que era? Viram a quantidade de ouro, de prata? Era bonita, era gloriosa, mas essa vai ser diferente. Por que que o Senhor não falava glória de ouro? Ele falava glória de prata. Ele falava uma glória bem maior. Ele falava sobre a glória do Filho. Agora, aquele templo seria também frequentado pelo Senhor Jesus Cristo. A glória seria bem maior. Enquanto vocês olhavam, os outros olhavam para o ouro, para a prata e pelo brilho, haverá um brilho maior. E esse brilho é o brilho do meu Filho. É a glória dele que vai resplandecer nessa casa. E com a glória viriam orientações, ensinamentos, quebra de barreiras, quebra de preconceito, quebra de inveja, de ciúme, de contenda. Sim, é a glória que vai resplandecer nessa casa. Então a gente prepare ela, porque Ele vai chegar. É essa glória que o Senhor está dizendo. Quando Ele fala que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Se aquela casa foi gloriosa por feitos de bem materiais, essa agora vai ser muito mais. Essa agora vai contar com a presença do meu Filho. Essa agora vai contar com a presença
dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória. Aleluia. Vocês vão ver a diferença. E realmente houve uma diferença muito grande. Por que essa diferença? Porque os escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, estavam ali apegados à letra, mas não tinha visão espiritual, conhecimento espiritual do que estava na letra, do que estava na lei. E agora vinha aquele cheio de glória, que era a própria lei, era a própria palavra, para esclarecer para eles a verdade, o que eles estavam lendo, não estavam entendendo, e não conseguiam entender. Por isso havia confusão, havia briga, desdém, menosprezo, inveja, ciúme e contenda. Essa glória, quando está na igreja, oh glória, meu Deus, quando essa glória está na igreja, ela transforma o crente. Aleluia. Transforma o crente. Quando essa glória está na igreja, essa glória faz a diferença. Meus irmãos, não é essa bateria, não é essa mesa, não o pastor com terno, não importa, com o melhor sapato, não é o anel de formatura, isso não traz glória. Isso não traz glória. É impressionante que os fariseus, né, eles se vestiam muito bem, aquela roupa bonita, cheio de coisa linda, mas aqueles turbantes lindos, tudo isso. Carregava os seus filactérios, uma espécie de bolso de couro ali com o livro da lei, para repreender os outros. E Jesus dizia, falou em Mateus 23, verso 1, 2, 3, 4, 5, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Tudo que vou mandar fazer, eu vou fazer conforme a sua Bíblia, porque isso não praticam. Colocam um fardo pesado nas costas dos outros, ninguém consegue carregar. Eles exigem muito, mas não vivem nada. Eles cobram muito, mas não vivem nada que cobram. Eles não conhecem a graça, não sabem o que é graça. E a gente, como olha Jesus falar isso, percebe que realmente o Rei da Glória entendia o que estava falando. A presença dele fazia a diferença. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 7 que os líderes religiosos mandaram prender Jesus Cristo, e os algozes chegaram a poder prender. Jesus estava discussão, estava falando, estava ensinando, e todos ouvindo. E quando aqueles homens voltaram sem Jesus, os religiosos perguntaram: cadê? Não prendeu o homem? Por que não trouxeram ele? A resposta foi: ninguém nunca falou com aquele homem. Essa é a diferença. Glória a Deus. Tem gente que quer falar muito bonito, mas não fala igual a Jesus. Tem gente que fala grego, hebraico, aramaico, inglês, mas não fala igual a Jesus. E por não falar igual a Jesus, não faz a diferença. Não faz a diferença. Ninguém nunca falou como aquele homem. E olha, esse pessoal estava acostumado a ouvir discursos dos fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas. Estavam acostumados a ouvir tudo isso. Mas quando ouviu o Rei do Rei, Senhor do Senhor, ninguém nunca falou como aquele homem. E essa é a diferença, meus amados. Por isso, quando a Bíblia fala
que a glória dessa segunda graça maior que a primeira não é baseada em ouro, não é baseada em prata, não é baseada no tecido, é baseada na presença do Senhor Jesus Cristo. Esse que seria um frequentador assíduo, aleluia! Esse que foi apresentado no templo, ali novinho, nos braços, levando para sua mãe, e ali Simeão, da filha de azeite, pega no colo e diz: Senhor, agora pode despedir teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Lucas, capítulo 2, pode me despedir. Por quê? Porque Deus havia dito para Simeão que ele não morreria se antes visse a salvação de Israel. Esse é o Rei da Glória, como está em Salmo 24:10. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Às vezes eu fico imaginando como a Bíblia pega e diz: olha, uma profecia, aponta para o irmão e para o irmão está ali chorando, estava desviado, ele volta de novo, aí vem o profeta e diz: olha, a glória, Deus, assim diz o Senhor, Deus manda dizer que a glória dessa última classe é maior do que a primeira. Não, claro que não. Esse versículo não tem nada a ver com a questão humana, mas com a questão espiritual. Não tem nada a ver comigo, que sou um pecador redimido. Não tem nada a ver comigo, porque que estou ainda aqui, nessa natureza pecaminosa. Aqui fala de algo muito maior, algo grandioso, que não dá nem como descrever isso. Como João falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João não teve como dimensionar essa grandeza, essa graça, esse amor, essa presença, o Rei da Glória. A glória dessa última casa é maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daí a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar daí a paz. É impressionante que aonde Jesus passava, e a multidão seguindo ele, cada um com o seu desejo particular, mas estava ali. Se era para comer pão, mas estava ali. Se era para receber um culto, mas estava ali, não importa. Se era para receber uma mensagem, mas estava ali. Se era por curiosidade, mas estava ali. Porque a glória do Filho do Homem atraía a multidão. E ao atrair a multidão para si, os religiosos ficavam com inveja, com ciúme, com raiva, e queriam matá-lo, queriam destruí-lo. Mas, irmãos queridos, aquele povo sentia paz. Quando Jesus falava, as palavras que saíam da sua boca eram palavras de vida e não de morte, palavras de paz e não de guerra, palavras de cura, palavras de libertação. E aquele povo se sentia bem, não importa a motivação de cada um, mas estavam seguindo, porque sabia que dali saía coisa boa. Dali saía coisa boa. Que nós possamos entender isso, queridos.
que nós possamos cada dia buscar missionários. Aleluia. Deixe entrar o Rei da Glória na tua casa também. Deixe entrar o Rei da Glória na tua vida. Deixe entrar o Rei da Glória nessa casa. Não impeçamos. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar nessa casa. Ele quer entrar na minha casa. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Deixa o Rei da Glória entrar. E verás o milagre que vai acontecer em nome de Jesus. Oh glória, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.